O cimento funciona como um elo de ligação entre o substrato dental e o material restaurador, assim como, por exemplo, o cimento em que os pedreiros utilizam entre um tijolo e o outro, que também tem por função o papel de uni-los. As características ideais que todos os cimentos deveriam apresentar é a resistência à dissolução, resistência às forças de tensão, adequada união, biocompatibilidade, radiopacidade, estética favorável, fácil manipulação, atividade antimicrobiana e mínima espessura da película. A cimentação pode ser provisória ou definitiva. A cimentação provisória tem por objetivo cimentar próteses provisórias ou definitivas, permitindo a remoção da mesma sempre quando o operador desejar, e então recuperando os tecidos periodontais e dentais antes da cimentação definitiva. As opções de cimento que temos disponíveis para a cimentação provisória é o cimento de óxido de zinco com eugenol, o cimento de óxido de zinco sem o eugenol e o cimento de hidróxido de cálcio. Um fator importante que devemos nos atenhar durante a cimentação definitiva, quando for com a cimentação adesiva, é que não devemos utilizar o cimento de óxido de zinco com eugenol, porque o eugenol inibe a polimerização da resina. Mas qual a importância de utilizarmos o cimento provisório para cimentar uma prótese definitiva? Bom, são inúmeras as vantagens, mas as principais é a estética e a função, que nos permite avaliar a prótese já em boca. E outro detalhe importante é que a cimentação provisória deve permanecer em boca por um período de tempo de no máximo 15 dias. Já a cimentação definitiva tem por objetivo promover retenção da peça protética ao remanescente dental, promover o vedamento da interface substrato e restauração, oferecer suporte mecânico ao material restaurador e colaborar na transmissão de esforços oclusais. Quanto à classificação da cimentação definitiva, temos dois grandes grupos. Os convencionais, que possuem retenção mecânica e não são capazes de interagir intimamente com os pilares dentários, e os adesivos, que possuem melhores propriedades e adesão à estrutura dentária. Como opções de cimentos para a cimentação definitiva, nós temos os cimentos convencionais, que são o cimento fosfato de zinco, o cimento ionomérico e o cimento ionomérico modificado por resina. E os adesivos são os cimentos resinosos. O cimento fosfato de zinco é o mais antigo agente cimentante sendo utilizado até hoje. Ele é indicado para coroas totais metálicas, coroas totais metalocerâmicas, núcleos metálicos fundidos e próteses fixas reforçadas com zircônia. As vantagens desse agente cimentante é a fácil manipulação, baixo custo e boa retenção. Porém, ele apresenta algumas desvantagens, como irritação pulpar, falta de adesão, ausência de ação antimicrobiana, eleva a solubilidade e não é estético, necessitando de desmascaramento. O cimento ionomérico também possui a mesma indicação do cimento fosfato de zinco, que são para coroas totais metálicas, coroas totais metalocerâmicas, núcleo metálico fundido e prótese fixa reforçada com zircônia. Porém, ele apresenta uma vantagem a mais, que é a liberação de flúor, sendo então o cimento de escolha para troca de prótese por recidiva de cárie ou para aqueles pacientes que apresentam atividade cariogênica alta de difícil controle. E o cimento ionomérico modificado por resina também possui a mesma indicação do cimento ionomérico convencional, porém apresenta algumas vantagens a mais, como por exemplo a polimerização, que pode ser fotoativado ou quimicamente ativado, fácil manipulação e ser insolúvel. Os cimentos resinosos são adesivos e possuem excelentes propriedades mecânicas, são pouco solúveis em meio oral e apresentam estética favorável. No entanto, a sua técnica de aplicação é crítica e, por se tratar de uma resina de baixa viscosidade, os cimentos apresentam contração de polimerização. Eles podem ser fotoativado, quimicamente ativado ou dual. Os
Os cimentos fotoativados possuem boa estabilidade de cor e um maior tempo de trabalho, porém, eles necessitam de uma incidência de luz específica. São indicados para peças finas e translúcidas. Os cimentos quimicamente ativados não necessitam de uma incidência de luz específica, mas eles possuem poucas opções de cores, um menor tempo de trabalho e pouca estabilidade de cor. São indicados para a cimentação de peças fundidas. Os cimentos duais, eles possuem um maior grau de conversão, mas a sua capacidade de polimerização na parte química não é tão boa quanto a de um cimento quimicamente ativado. Além dos diferentes tipos de polimerização, os cimentos resinosos podem ser divididos em dois grupos. Os convencionais, que são utilizados após a aplicação de um sistema adesivo, e os autoadesivos, que são utilizados sem o sistema adesivo prévio. Quando comparado esses dois grupos de cimento, os autoadesivos apresentam vantagens em relação aos convencionais. Com eles, ocorre a redução do tempo de trabalho, pois elimina a etapa do sistema adesivo, ocorre a diminuição da sensibilidade técnica e pós-operatória, pois elimina o tratamento prévio do substrato dental, e possuem uma menor suscetibilidade à umidade. Porém, eles apresentam algumas desvantagens, como alta viscosidade, número limitado de cor e o curto prazo de validade de algumas marcas comerciais. Por fim, eles são indicados por praticamente todas as restaurações indiretas, que são cerâmica, metal, resina composta, inlay, onlay, pontes, coroas e pinos, exceto para a cimentação de facetas.